Começando mais um podcast Tudo Junto e Misturado, nós vamos falar sobre doenças psicossomáticas. E eu estou tendo a alegria de receber aqui a doutora Geórgia Bueno. Tudo bom, doutora? Tudo jóia, mas é um prazer poder estar aqui com vocês. Fiz todo o esforço para poder estar aqui junto com vocês, para Bom poder, nesse demais! tudo junto e misturado, né? Podendo Isso falar sobre algo aí! tão importante que é doenças psicossomáticas. E a doutora também tem um podcast, né, que fala sobre. E eu queria já começar perguntando o que é doença psicossomáticas, quais são essas doenças. Doenças psicossomáticas são todas aquelas doenças as quais elas têm uma causa psicológica emocional. Porque a primeira coisa a gente precisa fazer uma diferenciação entre o que são as nossas emoções e o que são os nossos sentimentos. Porque as nossas emoções, elas são os nossos hormônios no nosso organismo reagindo ao ambiente, né, que se encontra. Olha Então, primeira coisa. só! Então, as nossas emoções são o quê? É o meu corpo reagindo. Hormônios, eu falo, sistema nervoso periférico. Neurotransmissores, sistema nervoso central. Então, de forma geral, são os nossos hormônios reagindo, quer dizer, o nosso corpo reagindo ao ambiente em que ele se encontra. Porém, esse ambiente ele pode ser tanto externo quanto interno. Internamente, a gente tem a nossa mente, o nosso psicológico, a gente diz assim, enquanto a gente tem o meio externo, que é os contextos, os ambientes que a gente está inserido. Então, tudo isso influencia nessas reações que o nosso corpo tem diante da vida e do mundo. Essas reações, então, a partir desse momento, reações quais? Taquicardia, uma sudorese, tremores, ficar ofegante, né? Falta de ar, que a gente fala. Esse estresse que a gente sente, essa ansiedade que a gente fala assim, sabe? Essa agonia que a gente sente no corpo. Dores de cabeças crônicas e constantes. Também a gente pode dizer um cansaço, uma fraqueza também crônica e constante. Tudo isso são reações psicossomáticas, quer dizer, são reações às quais o meu corpo sente em reação àquilo que ele também está sentindo, porém, passando pela minha mente. Porque lá na minha mente, a minha mente ela vai fazer o quê? O meu psicológico, a gente diz assim, ela vai estar traduzindo o que o meu corpo sente. Por isso que eu falei, as emoções são fisiológicas, mas os sentimentos, eles são psicológicos. Eles são mentais. Então, essa forma de falar sobre os sentimentos, quem ensina isso pra gente? Nossa mãe, nosso pai, primeiros, né, as primeiras pessoas que estão com a gente, e depois nossos familiares, escola, colegas e assim por diante, a vida, a comunidade, igreja e assim por diante, vão nos ensinando a dar essas traduções daquilo que o nosso corpo sente. Então, o que a gente ouve falar muito assim, é o que quando a gente cala, o corpo Fala. sente. O É corpo verdade. fala, não é só sente. Olha não. só. Quando a gente cala, o corpo fala. E tem diversas maneiras, né? Assim, Sim. quais são elas? É o estresse, a síndrome do pânico, depressão. Tudo isso, porque a gente diz assim, diferenciando um pouquinho o que é um transtorno de ansiedade, que a gente chama de TAG, né? Para uma síndrome do pânico, lá na TAG, a gente tem uma causa aparente, consciente, a gente diz assim. Eu sei de onde sai essa ansiedade. É uma situação de perigo, é uma situação em que eu tenho muito medo, por exemplo, de exposição, então eu me exponho de uma forma, então eu fico desesperada, né, com um nível de ansiedade acima daquele que a gente considera normal. Lá na síndrome do pânico, não há uma causa aparente. Por isso que ela está dentro daquilo que a gente chama de doenças psicossomáticas ou reações psicossomáticas. Porque é uma forma de interpretar um perigo eminente interno e não externo. Lembra que eu expliquei da primeira vez que existe um ambiente que provoca essas reações, mas existe também um ambiente interno que também faz essas provocações. Já me falaram que a síndrome do pânico, ela pode vir também de um sentimento de abandono lá da infância. Sim. É verdade? É verdade, é justamente isso que eu estou dizendo. Os nossos traumas, né, vividos durante toda a vida, eles ficam impregnados como se fossem inscrições dentro da gente. Conforme a gente vai vivendo situações que nos dão assim, a gente às vezes nem tem consciência, né? No consciência eu falo assim, eu estou vendo o que eu estou pensando. Não, eu não estou vendo, mas eu estou pensando. Está dentro de mim e desperta. Então existem situações que eu não percebo, mas que são situações gatilho,
dessas outras situações traumáticas que fazem com que o meu corpo reaja Olha sem eu só, perceber. olha a importância. Sim. Pode ser uma pessoa que desenvolve a síndrome com 30 anos e Sim, tanto, até mais. e pode ser lá da infância, aqueles Sim. sentimentos de abandono. Porque isso é um básico para a vida. Sentimentos de desamparo, de desamor e desvalor, eles estão na base de toda a nossa constituição e das Olha mazelas só. nossas que a gente vive. Tá? Nós psicólogos, muito do que a gente trata, falando doença psicossomática, depressão, o que você quiser falar de transtornos, tirando os transtornos de personalidade, porque isso tem uma outra característica, os traumas são bem mais graves e geneticamente também, eles vêm também de uma forma, né, Só para o geneticamente pessoal determinados. entender, transtorno de personalidade já é outra coisa. psicopatia, é isso? Ah, tá, não Aí, é o não é um psicossomático. transtorno de humor que a gente fala, por exemplo, como transtorno depressivo maior, um transtorno bipolar, seja tipo 1, tipo 2, seja uma ciclotimia. Isso aí é transtorno de humor. Aí a gente tem os transtornos de ansiedade, por exemplo, que aí a gente encontra, né, dentro do TAG vários também tipos, leve, moderado, grave, que atrapalham até a nossa funcionalidade no dia a dia. Que a ansiedade ela é normal e faz parte da nossa vida, senão a gente também não movimenta. Porém, ela paralisa quando ela passa do limite. Pois é, e como que eu posso identificar, assim, eu tô com nível de ansiedade, vamos supor, né? E aí, que também acho que todo mundo tem um pouco, né? Já é natural. É natural do É ser inato, humano. isso. E como que eu posso identificar que aquilo já está sendo prejudicial para mim? Quando você não consegue realizar tarefas normais e naturais do seu dia a dia, que para você antes não era um problema e para você agora passa a ser um problema. Por exemplo, quando eu não consigo falar em público, aí eu já paro, aí já Você que pode a entender que ansiedade tem já alguma tá. coisa passando da hora. Quando eu não consigo dormir de Também, noite. insônia também é um desses clássicos, né? Também vem também lá da psicossomática. Por que fala-se psicossomática? Porque vem do corpo, dessas reações corporais. Então, meu corpo começa a produzir mais cortisol, que é um hormônio, né? Tá aqui nas suprarrenais, ele produz, cai na corrente sanguínea, então adrenalina, cortisol, noradrenalina no cérebro, né? Como a gente começa a ficar muito agitado num horário que a gente tinha que estar mais calmo, produzindo melatonina e não cortisol. E como é que faz? Aí é uma desregulação. Agitada aí é o seguinte, que a gente aí o tem. pessoal, aí a gente tem, por exemplo, a psiquiatria, que se utiliza de medicações que são drogas, mas, né, controladas, para ajudar um indivíduo a controlar a parte fisiológica, enquanto nós, psicólogos, tratamos das causas. Das causas. Porque a psiquiatria não cuida de causa, não trata de causa. A importância de fazer uma terapia, né? É Acho diferente, que todo viu? mundo São tem que coisas fazer. diferentes. A psiquiatria nos ajuda no sentido de controlar esses hormônios aqui dentro do meu corpo, lá no meu cérebro, né? Como neurotransmissor. A psicologia vai tratar das causas, lá dos traumas, daquilo que me aconteceu, daquilo que me faz sentir, né? Lembra, lá na minha mente, todas essas reações. Doutor, e a depressão? Tá. Explica pra gente o que é a depressão, porque tem diferença entre depressão e tristeza, né? Que eu acho que todo mundo sente um pouco de tristeza, é natural, né? Da vida das pessoas, mas quando que já vira uma depressão? Como que eu posso identificar? Tá. Outra coisa que a gente tem que diferenciar nisso daí. Existem pessoas que têm uma predisposição genética já a esse processo depressivo. Muitas mamães às vezes chegam assim, nossa, minha filha começou a se isolar, tá, não sei o que. Eu falei, mas ela não tem, por exemplo, paciente, não tem características depressivas. Eu não vejo essa característica naquela pessoa. Então, ela está o quê? Cansada. Pode ser também biológico, né? Porque entra na puberdade, né? Hormonal, aí a criança fica mais retraída. Pode ser também? Pode ser também, porque há toda uma mudança. Aí a gente tem que falar de adolescência. Meu Deus, nós vamos longe disso. Porque, assim, é toda uma reconstrução de quem eu sou, também fisicamente, psiquicamente. Então, a puberdade é a parte biológica. A adolescência é a parte psicológica. Então, para se construir um adulto, eu preciso sair da infância, construir um corpo, para depois construir uma nova mente para esse corpo. E aí sim interagir com o mundo, de uma forma bem resumida e bem rápida, porque não tem para falar de adolescência, mas falando sobre depressão. A depressão, ela já é aquele momento onde o indivíduo, ele não quer mais investir, a gente diz assim, investir a sua energia para o mundo. A tristeza é normal a gente ficar frustrada.
Igual agora, final de ano é ótimo. Chega final de ano e fala assim, meu Deus, quanta coisa não fiz, eu me propus e não realizei. E um ano que passou assim, voando, né? E cada vez mais. É. Mas a grande questão é, a tristeza é apenas uma reação emocional também do nosso corpo e da nossa mente a situações da vida que não estão muito ao nosso agrado. Porque existe uma coisa que são expectativas, outra coisa são os nossos ideais, outra coisa é a realidade. Você sabe lidar com ela? Eu pergunto, vocês sabem lidar com ela? Não, e hoje em dia, época de tecnologia, né? Assim, mídias sociais, é difícil, né, a pessoa, porque a pessoa olha e fala assim, a realidade não é aquela que a blogueira tá postando, que a influencer tá postando aquilo é uma coisa que ela quer mostrar, né? Sim. Então a pessoa tem que ter esse feeling, porque senão cai se você já tem uma predisposição, cai na depressão, de falar, ai, minha vida é muito ruim, né? Você entende? Aí já tem toda uma predisposição porque ensinaram para essa menina ou para esse menino que a vida ela é ruim. Sempre escuto alguém reclamando, por exemplo, a mãe que reclama demais, ou um pai muito pessimista, ou uma vovó também com um olhar sempre negativo diante das situações da vida, das frustrações. A gente entende que frustração faz parte da vida. A vida vai frustrar a gente o tempo inteiro, porque expectativa é uma coisa, ideal é outra, realidade é outra. Se eu não entendo a relação entre essa tríade, entre expectativa, vou falar de novo, ideais de vida e realidade, tá difícil viver nesse mundo. Não. Aí o indivíduo resolve, não vou viver também nesse lugar de jeito nenhum. Mas me conta, como que a gente enfrenta essa frustração? Qual é o mecanismo ideal para enfrentar a frustração? Que eu acho que todo mundo tem que passar por isso. Como que você ensina para uma criança a enfrentar uma frustração? Olha, eu digo assim, é desde o início da vida lá no peito, tá? É ali que eu ensino falando assim, agora não é hora, agora é hora de fazer isso, agora não é hora de mamar. Entendendo que aquelas reclamações, por exemplo, tudo que a criança faz é reclamar, no sentido de, eu estou num desequilíbrio agora, estou com fome, estou com sede, estou com frio, quero trocar, tomar um banho. Né? A criança ela só vai chorar. E nós, mamães, temos que aprender a distinguir, porque eu trabalho muito com isso, tá? Psicologia com puerpério, criação de filhos, psicologia obstétrica. Então, assim, justamente... é pesado. É pesado, viu, gente? É o ó da vida. Então, eu tô com um texto que eu publiquei lá no meu Instagram profissional do Instituto Afeto, que é a minha clínica, falando sobre casamento e puerpério. A mulher passa uma bomba de hormônio. Mulher, só a mulher? Não. Todo mundo, a casa toda. Mas isso é outro assunto. Mas assim, o que eu quero dizer é, lá no início, a gente tem que olhar para a criança e entender que ela vai chorar, porque é a única forma que ela tem de se comunicar. E se ela chora, eu ponho no peito? A questão é essa. Eu, como mamãe, tenho que aprender a ser mamãe. Eu, como papai, tenho que aprender a ser papai. Por isso que o psicólogo está aí pensando nisso. Então, em que sentido? A fazer essas leituras. Porque se eu ponho só na boca, né? É só a boca no peito, só a boca no peito, a criança não aprende nem a discernir o que ela sente. Então, como é que eu vou lidar com a frustração? Se todo, vamos dizer, desconforto que eu sinto, desequilíbrio, a gente chama homeostático, meu corpinho desequilibra, põe algo para dentro, eu aprendo que a vida precisa sempre me dar. Então, eu não aprendo a dar. Você entendeu como é que tá o jogo? Aí, quando eu tenho expectativa, tenho ideais e a realidade não condiz com o que eu quero e com o que eu acho que é certo para mim, porque eu acho que todas as coisas têm que vir para mim, porque foi assim que eu aprendi, eu frustro, porque a realidade não vai me dar nada. Se eu não fizer, quem vai me dar? Hoje não é isso que a gente aprende? Então, respondendo o que você me perguntou, como é que a gente lida? Aprender a dar. Sem receber. Aprender a ouvir não, né? Não é à toa que Jesus veio à Terra nos ensinar, né? Eu digo assim, mas a dar sem esperar receber. Porque a gente vê, hoje em dia a gente tem muitos casos na mídia saindo que são pessoas, adultos, que não sabem ouvir não, né? Aí viram adultos violentos, porque não sabem lidar com a frustração. Então, isso tem que ensinar desde pequeno, né? Desde pequeno, não adianta. Agora, quando adulto chega ao consultório, vamos dizer, já chega uma pessoa grande, falando, olha, eu não consigo ter bons relacionamentos interpessoais porque eu me frustro muito fácil. Se as pessoas não fazem o que eu quero... Lembrei de um paciente, ótimo. Problemas de relacionamento, nunca vou namorar, um rapaz de 20 e poucos anos, que ninguém gosta, ninguém me ama, ninguém me quer, aquele drama. Eu falava para ele assim, o que você espera de um relacionamento?
Que a pessoa seja assim, faça assim, é assim pra mim, isso aqui é A pra mim, pra mim, pra perfeição, mim, né? pra mim, pra mim. Não, tudo pra mim, pra mim, pra mim. Eu fico olhando pra ele e falo assim, você tá querendo só a mãe, ou? Você tá querendo um namoradão. É Você isso. tá querendo uma mãe que fica te suprindo o tempo inteiro. É isso. Aí parou assim, falou assim, é mesmo, né? Pois é. Como é que você vai se relacionar com alguém se você não quer se relacionar? Você quer alguém que satisfaça as suas vontades e desejos. Ganha dinheiro e contrato. Aí ele, não, eu não quero assim não. Eu falei, então, Tem que vamos pensar em alguma coisa, mudar, ué. né? Ué, lógico, ué. E quais são os graus de depressão, doutora? Tá, a gente tem leve, moderado e grave. Nisso, por exemplo, uma depressão pós-parto era um pouco diferente de uma depressão comum. Como eu falo, né? Nesse geral, dentro dos transtornos de humor. A depressão, por exemplo, a primeira coisa que a pessoa faz quando ela está deprimida, que ela vai ficando chateada, ela vai se entristecendo, igual a gente está falando. Tristeza faz parte das frustrações da vida. É. Para a gente repensar os nossos valores, né? As nossas expectativas, ideais, etc. Mas a pessoa vai indo. E conforme ela vai se entristecendo cada vez mais, ela vai se isolando. Ao se isolar, ela não mantém mais relações interpessoais com as pessoas. Ela vai conversar menos, ela vai querer menos estar com as pessoas. Tem gente que está deprimida, mas continua trabalhando, continua mantendo a rotina esse básica. É o leve, né? É leve, mas é preocupante. Já é uma depressão. Porque o indivíduo, você vê que ele diminui os contatos interpessoais dele. E como uma pessoa, ela tá no leve, aí ela percebe, porque eu acho que o indivíduo mesmo já vai percebendo, né? Ela consegue sair ou ela precisa já recorrer a uma terapia, a um remédio? Seria fantástico se fosse para terapia. Nossa, eu vou dizer para você, casos de uma depressão leve, chega no consultório, é assim. É rapidinho. Muito rápido. E não precisa nem de medicação. É melhor. Agora, quando chega num estado de moderado para grave, moderado, vamos dizer, aonde eu já preciso, eu falo assim, olha, eu faço a modificação, chega na próxima sessão, ele já está ruim de novo. Sabe, você faz e volta. Você quer dizer, o organismo desse indivíduo já não está produzindo mais a serotonina e a dopamina necessárias para poder manter esse indivíduo bem. O moderado já é o quê? Ele já Prejuízos nas atividades, vamos dizer, diárias. Já não sai de casa mais. Às vezes até sai, mas menos, mas muito menos. Sabe aquelas atividades que ele fazia? Ele está assim com 10% do 100%. Já não toma banho mais, não quer comer. Começa. Não quer arrumar a casa. Ou come demais o tempo inteiro, numa compensação. Você entende? São todos os descompassos. É isso que a gente tem que lembrar. Ou é de mais, ou é de menos. Porque a nossa vida, ela é no meio termo. Não é assim? É no equilíbrio. É no equilíbrio. O tempo todo a gente fica aqui, ó. Tudo que vai para os extremos, ou dorme demais ou não dorme. Ou engorda demais ou emagrece demais. Ou come demais ou come de menos. Ou acha a vida completamente ideias super pessimistas, né, de tudo, ou ideias super então o super também, o porque demais entra nos também. transtornos de humor. Porque entra na bipolaridade, onde a gente tem os dois lados. Então aquela pessoa que de um dia ela tá normal, mas no outro dia, porque a gente tende a ligar a depressão só na tristeza, né? Só aquele no desânimo que não quer sair. Mas aquela pessoa que no outro dia tá super, fazendo extremamente produtiva. Mas não só isso, aquilo que você olha e fala assim, oi? Extremamente feliz, ou então, assim... Meio louco, sabe? Meio assim, louco, fora da realidade. Porque não é uma coisa só de estar feliz, mas tá muito, sabe? Se arriscando demais. Sim, colocando sempre. Essa é uma das características, colocando a vida em risco. Então tem esse... Seja comendo, vai não sei aonde, dirige, sabe, de tal forma, vai no... Gastando horrores. Coisas não, assim que você fala, oi, para. Desce do barquinho, que senão vai afundar. Isso também já é um ponto que dá pra ligar a luz. De olhar. E o grave é aquele que já não... É grave, ele está completamente fora da realidade, surtado, no sentido de que começa até com delírios, até chegar a alucinações, porque a pessoa, conforme ela não vai cuidando, por isso que é perigoso, ela vai até demenciando, quer dizer, ela vai perdendo realmente neurônios, vai perdendo, se não cuidar. Entendi. Até aqueles casos realmente que a pessoa fica inerte, catatônica. Nossa, aí já é uma coisa mais perigosa, né? Sim. Doutora, então, deixa uma dica para quem está assistindo a gente.
se você tem um filho ou um familiar que já está se entregando, o que ela pode fazer? Nossa, procure ajuda urgentemente e ajuda profissional. Procura um psicólogo. Em primeiro lugar, o psicólogo ele vai poder te dar o diagnóstico. Esse primeiro diagnóstico é do psicólogo. E o psicólogo vai dizer, olha, agora você vai procurar um psiquiatra porque eu já estou vendo que aqui precisa de algo mais. Entendi. Entendeu a diferença? E tem recuperação, né, doutora? Tem cura. claro que tem. E é um trabalho, aí vai depender do próprio indivíduo, pode ser assim super rapidinho, como pode ser super demorado. Isso vai depender de cada um. E quem está percebendo que já está ficando mais triste, mais desanimado com a vida, não é triste? Eu falo Desanimado, assim, procura um psicólogo. Já vai lá entender o que está acontecendo. Doutora, infelizmente nosso tempo aqui foi rápido demais, mas amei mesmo. Deixa já seu podcast para quem está assistindo também, te acompanhar lá. Gente, no YouTube chama Psicanálise com Afeto. Tá? Assista lá o nosso podcast e a gente tem também no Instagram Instituto Afeto, que é o da clínica, né? O Instagram da clínica. Eu já vou deixar o convite porque eu quero conversar sobre a adolescência, que é uma coisa que muito me interessa, viu? Na hora. Obrigada. Nada. Muito obrigada a todos. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, gente.